fazer gols e no segundo tempo foi mais ali cauteloso e conseguiu conquistar uma grande vitória? Não, eu assim, até discordo um pouquinho. Eu acho que nós fizemos até o segundo gol um jogo muito qualificado. Eu acho que a partir do segundo gol a gente começou a transferir muita bola, né? Assim, a jogar a bola muito longa, a não controlar mais o jogo. A gente deixou o Grêmio ficar muito com a bola no pé. A gente não conseguiu transitar bem. Acho que o segundo tempo não. Acho que o segundo tempo a gente, lógico, as precauções que a gente teve, a gente conseguiu jogar bem, assim. Conseguiu argumentar bem o jogo, jogar. Tivemos muito perto de poder fazer o terceiro gol, muito perto mesmo. Eles estiveram perto de poder empatar, mas acho que o resultado foi justo por aquilo que a gente produziu durante toda a partida. Anderson, falando ainda das mudanças, as duas mais questionadas pelos torcedores, né, tiveram melhores, o Richard no gol e o Ricardinho ali no meio campo. Queria que você avaliasse aí esses dois jogadores, que você sempre fala que o Ricardinho, quando sai no time, ele cai um pouquinho de rendimento. Eu acho que o Ricardinho é um jogador que é extremamente inteligente, sabe fazer várias funções, se sente bem fazendo aquilo que a gente pediu, né, para que ele pudesse fazer. Ele tem uma iniciação de jogada muito interessante. A gente criou uma possibilidade de um meia que é um meia mais atacante, né, que é o próprio Galhardo. A gente deu um bom padrão de jogo pelos lados ali. Eu acho que tanto o Sobral quanto o Leandro sustentaram bem. O Leandro até cansar, mas ele sustentou bem, criou problema ali pelo nosso lado direito, lado esquerdo do Grêmio. Eu acho que o Bergson e o próprio Galhardo assim, foram muito incisivos na luta, na briga pela bola. E a nossa linha defensiva funcionou muito bem. Então, eu acho que a gente foi equilibrando assim, um time com tranquilidade para jogar. Aproveitamos muito a questão do Samuel, que tem um jogo por dentro muito qualificado. Então ele tem boas combinações assim com o próprio Leandro. Então eu acho que acabou sendo muito interessante aí a partida de todos. Interessante também a tua pedida pelo Rick, né? Um jogador que há algum tempo o torcedor vinha pedindo por ele. No Campeonato Cearense ele fez uma partida que foi bem, até aplaudida pelo torcedor. E hoje você deu oportunidade para um garoto. O que você viu no Rick que pode engrandecer o teu time, Anderson? É um jogador de velocidade, um jogador com muita personalidade, né? Eu sempre costumo fazer algumas brincadeiras com os meninos que vão treinar. Fico brincando assim, e aí, se for para jogar domingo você joga? É claro, eu nasci para isso. Então quero ver. Então um jogador mais jovem, é um jogador que vai oscilar. Ele vai entrar em algumas partidas, não vai tão bem, mas você não pode perder a paciência, você tem que ter tranquilidade, você tem que dar principalmente estabilidade para ele poder entender que faz parte, que ele pode errar também. E aos poucos ele vai conquistando o espaço dele, e eu sempre olhei muito para as equipes onde eu passei, para as equipes de base, eu sempre olho os jogadores jovens, porque independente do resultado que a gente pode deixar num clube, eu acho que um patrimônio enorme que a gente pode deixar são boas revelações. Por onde eu passei, eu sempre tive esse cuidado. Além do Rick, em quem mais você vê potencial das categorias de base da Avenida? Olha, eu ainda estou conhecendo alguns ainda, né? Então é um trabalho ainda longo a ser feito. Na terça-feira agora a gente vai levar a equipe sub-20 para poder participar de um treinamento coletivo com aqueles atletas que não participaram hoje do jogo, participaram um pouco. O Ailton, que é um dos auxiliares, ele já foi assistir um jogo do sub-20, então a gente está em contato sempre com o Armando, está sempre conversando com ele sobre as categorias de base. Então, assim, a gente está com um olhar para todos. Depende muito daquilo que eles podem produzir, que eles podem fazer. Poderíamos dizer que hoje o time dos na hora certa, ficou aquele meio que ataque contra a defesa, mas a outra equipe conseguiu se portar bem, né? Foi bem postada, soube sofrer e soube sair com um resultado positivo. Aquilo que eu falo assim, embora o adversário tivesse a posse de bola, não foi tão incisivo assim, com raras exceções, né? Eu acho que eles não criaram aquelas chances, oportunidades. Acho que o Diogo fez uma grande defesa, mas assim, o restante foram bolas alçadas, né? Alguns lances que eles chutaram para fora. Mas eu acho assim que a gente esteve muito perto de poder fazer o terceiro gol. Pelo menos 2 ou 3 grandes oportunidades, a gente poderia ter saído com um resultado até melhor. E a questão de sofrer, assim, é saber se defender. O adversário
tá se jogando para frente, eles colocaram 4, 5 atacantes. Então é claro que ele vai trazer um pouquinho mais de desorganização em termos defensivos, mas a gente se portou bem, marcou bem, não deu quase nenhuma oportunidade para eles. E o goleiro, meu caro Anderson Moreira, você já definiu, disse que ia colocar o Richard para poder testar realmente pelo jogando? Não, eu acho que eu preciso avaliar esses goleiros, né? Você vê assim que o Richard veio, gosto da postura dele em termos de poder sair nessas bolas. A bola escapou um pouquinho da mão dele, mas tem personalidade para sair. Goleiro que não sai nunca vai falhar naquele tipo de situação. Então, acho que foi muito positivo. Fez uma grande defesa, depois teve a contusão. O jogo entrou e mostrou toda a tranquilidade que a gente já conhece. Então, a gente está aí com bons nomes, bons goleiros. E que a disputa possa ser bem bacana entre eles aí. E acho que a gente pode ganhar muito com isso e nesse aspecto. Não pensa em outro goleiro? Contrataram? O Ceará não pensa em contratar outro goleiro? Eu acho que se o Ceará tiver que contratar um goleiro, eu acredito que tem que ser um goleiro mais jovem, com um perfil para frente, entendeu? Eu penso assim, eu acho que a gente poderia pensar numa possibilidade assim, de um goleiro que pudesse ser um bom investimento para frente, né? É uma das possibilidades que a gente tem também. Poderíamos dizer que o Ceará hoje foi já a cara do Anderson Moreira, um time que vai para cima independente do adversário que está do outro lado. O primeiro tempo você mostrou que a sua equipe tem condição de encarar qualquer time aqui dentro do Castelão. Eu quero essa postura também fora de casa, entendeu? Eu acho que nós fizemos isso contra o Cruzeiro. A questão mais de a gente poder se organizar um pouquinho mais. Eu acho que a vitória traz mais confiança diante do trabalho. Os atletas estão entendendo cada vez mais o que a gente tem pedido. Eu tenho mostrado muitos vídeos para eles, né? Para que eles pudessem entender o que eu estou pedindo. E acho que a coisa está caminhando muito bem assim. A cada dia que passa a gente está, sem dúvida nenhuma, com aspectos que eu penso do jogo mais implementados mesmo dentro da equipe. Espero que a gente continue crescendo aí com a sequência. Aí. Muito bem.